Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu trouxe aqui hoje duas reportagens para a gente discutir dois assuntos extremamente importantes. O primeiro dos assuntos aborda uma questão muito séria, que são os problemas psicológicos que algumas crianças têm apresentado hoje em dia. Eu trouxe aqui um artigo chamado Os Excessos da Educação Moderna. O artigo foi escrito por um pesquisador norte-americano chamado Kim Payne. Vou ler aqui um trechinho da reportagem para vocês para a gente poder começar a discussão. Kim Payne é um professor e conselheiro norte-americano, conduziu experiência interessante em que simplificou a vida de crianças diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Depois de apenas 4 meses, 68%, saca só, 68% destes pequeninos passaram a ser considerados clinicamente funcionais. Eles também mostraram um aumento de 37% de suas habilidades acadêmicas e cognitivas, um efeito que não poderia coincidir com medicação prescrita para essa desordem, a Ritalina. Então olha que interessante, esse pesquisador é um cara que trabalhou com crianças com estresse pós-traumático em zonas de refugiados. Aí você imagina como é que é a criança que cresce numa região como essa, uma zona de refugiado, fugindo de guerra, de caos, desordem, de violência e, consequentemente, manifestando os sintomas do estresse pós-traumático. Aí o que é curioso nessa reportagem é que esse pesquisador diz que ele reparou que esses mesmos sintomas eram observados em crianças que viviam, por exemplo, na Inglaterra, longe de todos esses tipos de fenômenos que são encarados por crianças em campos de refugiados. Dentre os sintomas apresentados por essas crianças, tanto nos campos de refugiados quanto nas escolas da Inglaterra, estão o fato das crianças terem, por exemplo, se apresentado muito nervosas, ansiosas, hiperativas, amedrontadas. E isso levou o pesquisador a indagar o que está acontecendo? O que está acontecendo com essas crianças que num país extremamente desenvolvido, onde as crianças estão longe de todos esses tipos de problemas, elas manifestam os mesmos sintomas. E aí ele começou a pesquisa e descobriu o seguinte: essas crianças estão expostas a um fluxo de informações tão contínuo e tão grande que elas não conseguem processar. E ainda recebem uma carga de pressão dos pais muito grandes sobre aquilo que elas devem ser. Então ele elencou aqueles que são considerados os 4 pilares do excesso na sociedade moderna. Vou ler para vocês aqui. É o excesso de coisas, o excesso de opções, o excesso de informações e o excesso de rapidez. Então, por exemplo, nessa análise dele, ele percebeu que crianças no Ocidente têm, em média, cerca de 150 brinquedos para brincar. Isso faz com que elas se tornem crianças que brincam superficialmente com esses brinquedos, perdem o interesse muito logo, se tornam imediatistas e, o principal, acabam não desenvolvendo a imaginação. Ele diz que quando as crianças estão sobrecarregadas, uma criança que tem tanto brinquedo, tanta opção, tanta coisa, ela se sente tão sobrecarregada que ela não tem tempo, por exemplo, para explorar o ambiente ao redor, não tem tempo para refletir sobre as questões cotidianas e não tem tempo para liberar as tensões diárias, aquelas tensões que se acumulam não se liberam. E aí uma frase interessante que ele usa é que ele diz que essas crianças que têm muitas coisas, muitas opções no cotidiano, elas acabam não tendo a chance de se cansar. Olha que coisa. Porque ele diz que cansar, a criança se cansar, é a chave, é o motor que impulsiona a criatividade dela. É o que vai impulsionar ela a buscar novidades, coisas diferentes. Então ele diz que cansar é o elemento essencial à aprendizagem pela descoberta. A criança só vai buscar essa descoberta se ela estiver cansada, saturada daquilo. Então raciocina, se eu boto meia dúzia de brinquedos para uma criança, daqui a pouco ela se cansou daquela meia dúzia de brinquedos. Então ou ela vai buscar uma forma diferente de usar aqueles brinquedos, ou vai buscar uma coisa nova, vai buscar, sei lá, um palito de churrasco que ela encontrou com um pedaço de plástico e vai criar uma brincadeira nova. Essa criatividade ela só é movimentada pelo cansaço. E se ela tem excesso de coisas, ela rapidamente perde o interesse naquele brinquedo, ela vai buscar o outro, mas daqui a pouco já perdeu o interesse também, vai buscar outro e nada acontece. Tem um outro estudo citado nessa mesma reportagem, que foi feito por uma universidade no Texas, que ele mostra que quando as crianças brincam com atividades esportivas também muito bem estruturadas, muitas regras, muitas normas, tudo estruturadinho, bonitinho, elas não desenvolvem criatividade. Elas acabam se tornando adultos menos criativos do que crianças que brincam de maneira livre, criando suas próprias brincadeiras, desenvolvendo suas próprias estruturas. Então, mais uma vez, uma coisa que a gente falou nos vídeos anteriores, que a autonomia, a liberdade e até mesmo a ociosidade, né? O tempo livre, a ociosidade do tempo livre,
Tudo isso é importante para o desenvolvimento da criatividade e de competências que serão necessárias à vida adulta dessa criança. E aí ele fecha essa reportagem com uma frase muito interessante, eu vou ler para vocês. Ele diz assim: a melhor maneira de proteger a infância das crianças é dizer não. Dizer não para as diretrizes que a sociedade pretende impor. É preciso deixar que as crianças sejam crianças, apenas isso. A melhor maneira de proteger o equilíbrio mental e emocional é educar as crianças para a simplicidade. Olha que interessante. A nova Base Curricular Nacional aqui do Brasil, já comentei que a gente vai falar sobre ela mais adiante, ela prevê que na educação infantil, um dos direitos de aprendizagem da criança é o direito de brincar, de ter esse tempo livre para brincar, de criar, de explorar. É assim que a criança vai desenvolver as competências necessárias a uma vida adulta plena e não sendo sobrecarregado de coisas e de regras o tempo todo nessa primeira infância. Agora, por favor, não entendam errado. Eu não estou dizendo que regras não são importantes, que a criança não tem que aprender a lidar com normas, com situações estruturadas. Ela vai precisar sim, mas não está na hora. Nessa primeira infância não é a hora de fazer isso. É a hora da criança explorar, desenvolver suas próprias competências e habilidades. As regras vão vir mais tarde. Ela vai aprender como o mundo funciona e ela vai aprender como ela deve se comportar nesse mundo cheio de regras e normas. Mas já uma criança competente e habilidosa para isso. Então ele fecha com a questão da simplicidade. Uma vida mais simples, uma criança que vive em meio à simplicidade, ela tem um desenvolvimento mais pleno e satisfatório. A gente vai voltar nesse tema da simplicidade mais adiante, quando a gente vai tocar em outros assuntos, em outros vídeos. E aí o segundo assunto que eu trago hoje para conversar com esse primeiro, para fazer uma relação, é uma reportagem que fala sobre o estudo de empatia em escolas na Dinamarca. A Dinamarca é um país que incluiu o estudo de empatia na sua grade curricular desde 1993. E aí o artigo até diz que, coincidentemente ou não, a Dinamarca é um dos países que é considerado um dos países mais felizes do mundo nos últimos relatórios. Se você lembrar lá no segundo vídeo que eu fiz, que fala sobre o World Happiness Report, que é um relatório das Nações Unidas, da ONU, que fala sobre o índice de felicidade medido em vários países no mundo, você deve lembrar que a Dinamarca está lá no topo, entre os primeiros. Então como é que eles fazem? Eles trabalham 1 hora por semana em aulas especiais nas chamadas Klassenstik. Não sei se está correta a pronúncia porque eu não entendo dinamarquês. Essas classes são designadas a alunos que vão de 6 anos até 16 anos de idade. E nessas aulas, o que eles fazem? Vou ler aqui para vocês. Os alunos conversam sobre seus problemas, tanto problemas pessoais quanto problemas que acontecem na escola. A turma e o professor discutem com esse aluno soluções para resolver esse problema. Então, uma vez que o aluno apresentou um problema, estou com um problema lá em casa, por exemplo, estou inventando aqui agora da minha cabeça, meus pais estão se divorciando, que blá blá blá, não sei o quê. E aí, de repente, um aluno vai comentar, olha, eu já passei por isso, a gente fez assim, uma ideia legal é isso, blá blá blá, não sei o quê. O professor vai dar ideias, vivências. Essa troca é muito rica para esse aluno. Pode ser que na semana seguinte, um outro aluno expõe um outro problema. Olha, estou com um problema lá em casa, que de repente, sei lá, eu perdi um ente querido que eu gostava muito, está difícil de lidar. E aí os alunos vão comentar, vão discutir, o professor vai intervir e assim por diante. O professor é uma peça-chave nesse mecanismo porque é ele que vai ensinar o aluno a compreender o problema do próximo e acolher o próximo nessas aulas. O aluno aprende, então, a ouvir o outro, escutar o outro, entender o que o outro está sentindo, né? Tentar se pôr na posição do outro. Assim como aquele aluno que está expondo, ele consegue ser ouvido, que às vezes tudo que aquele aluno precisa é ser escutado por alguém, é discutir sobre um assunto. Parece até uma terapia, né? Se você pensar na psicologia, né? Quem já fez terapia, já foi um psicólogo, é basicamente isso que acontece. Só que é uma terapia em grupo, com os colegas e com o professor. E esses alunos aprendem algo que é fundamental na sociedade, para o bem-estar entre as pessoas. Desenvolve o respeito mútuo. De acordo com os 2 pesquisadores que fizeram um estudo lá na Dinamarca sobre esse tipo de trabalho, eles dizem que a aprendizagem ocorre principalmente pelo desenvolvimento do trabalho em equipe e que 60% das tarefas na escola já cumprem essa função. Ou seja, 60% das tarefas na escola valorizam o trabalho em equipe. Deixa eu abrir um parênteses aqui que é engraçado. Aqui no Brasil, quando a gente propõe um trabalho em equipe, é um caos, é um estresse do caramba, porque as pessoas não estão acostumadas a trabalhar em equipe. Nós somos ainda muito individualistas, os nossos alunos são muito individualistas, eles querem fazer sozinho, querem fazer do seu jeito, porque acham que é melhor, acham que o outro não vai entender, não vai compreender, não vai saber o que eles querem, não vai saber fazer direito. São N fatores. E aí essas crianças se tornam adultos
também individualistas e que não vão saber trabalhar em equipe nos seus respectivos empregos. Isso gera estresse entre os colaboradores no trabalho. Isso gera uma falta de sinergia nas empresas, leva à queda de produtividade, entre outras coisas. Então olha só que legal, eu vou ler aqui um parágrafo para vocês. Ele diz assim: em vez de se concentrar em estimular o aluno a ser melhor entre os colegas, o currículo dinamarquês se concentra no desenvolvimento e aprimoramento das habilidades e talentos e também no desenvolvimento de outros estudantes que não têm o mesmo talento. Então lá eles não estão ensinando o aluno a competir, a ser melhor do que o outro, que você tem que ser melhor, tem que vencer. Não vê o colega como um oponente, como inimigo. Ele ensina os alunos a cooperarem, algo que eu falo sempre aqui nesse canal. A cooperação é entender o outro, se colocar na posição do outro e cooperar. Isso, inclusive, é uma coisa que eu falo com os meus alunos no cotidiano. Eu falo sempre para eles, não se compare com o outro, não pensa no quanto o outro é melhor que você, no quanto você quer ser melhor que o outro. Pensa nas suas habilidades, pensa na pessoa que você é nesse momento. E pensa sempre no quanto você pode melhorar. Então esquece o outro, esquece, não se compare com o outro. Compare-se sempre com o melhor que você pode ser. Você está sendo melhor do que você pode ser? Hoje você é melhor do que ontem? Semana que vem, será que você consegue melhorar ainda mais? É isso que importa, é você estar crescendo sempre. E aí nessas escolas dinamarquesas, eles não têm cultura assim, por exemplo, de competição, de troféu, de prêmio. Esquece essa história de premiar um aluno para dizer que o cara é melhor do que o outro, porque eles não pensam nisso. Em vez disso, eles se concentram sempre na ideia de que a gente deve incentivar a melhoria do aluno. Então não importa, novamente, não importa se você é melhor ou pior que o outro. Importa se você está melhorando ou não como pessoa, como indivíduo, como cidadão, como aluno. Não sei se vocês já perceberam, eu curto muito a cultura oriental, né? Eu cito várias vezes aqui. Então, um filósofo chinês que eu gosto muito é Lao Tse. Eu vou citar ele mais uma vez aqui. Ele dizia no seu livro chamado Tao Te Ching que forte é aquele que vence o outro, poderoso é aquele que vence a si mesmo. Nós precisamos estar sempre superando a nós mesmos. Então, concluindo o que eu queria trazer com essas duas reportagens. Primeiro, a gente está com excesso de informação, excesso de coisas na mente das crianças. A gente está cobrando coisas que são desnecessárias quando as coisas que são verdadeiramente necessárias não estão sendo cobradas. Segundo, está faltando desenvolvimento da empatia nas crianças, que é algo tão importante para o cidadão nos dias de hoje. Vamos só fazer uma reflexão rápida. Como é que estão as coisas lá fora? As pessoas estão assim, tão individualistas e tão egoístas que elas só pensam nelas próprias. Então, assim, muitos indivíduos crescem naqueles ambientes que os ensinam a tentar sempre ultrapassar os outros. Não importa o como, não importa o quanto isso custe. Então é por isso que tem tanta gente que tenta passar a perna no outro, que rouba, que frauda, que desfaz dos outros, que tenta destruir a imagem do outro, que tenta fazer o outro se sentir pior. Porque assim, se eu não consigo ser melhor que o outro, eu vou fazer o outro ser pior do que eu. Tem gente, inclusive, que se satisfaz com isso, que quando vê que o outro está perdendo, fica feliz. Enfim, surge toda uma sorte de pensamentos e atitudes egoístas decorrente dessa forma de pensar, de que eu preciso ser sempre melhor do que o outro. Eu não preciso ser melhor que o outro. Essa aqui é a questão. Para e pensa. Se você é bem-sucedido naquilo que você quer, não importa se tem gente melhor ou pior. O que importa é se você está alcançando aquilo que você deseja. Eu escutei uma frase numa escola uma vez, que eu trabalhei, em que um dos superiores falou o seguinte: não importa se nessa escola, se os nossos alunos são melhores do que os outros, se a gente está no topo do ranking do Enem ou não, etc e tal. O que importa é se o seu filho está conseguindo ou não alcançar aquilo que ele deseja. E os pais pararam para pensar e refletiram, e eu, inclusive, como professor, ouvindo aquilo, refleti bastante. Eu falei, caramba, na época eu não tinha filhos, hoje eu tenho 2 filhos. E hoje eu penso, caramba, eu não quero que meu filho seja melhor que os outros. Eu quero apenas que ele consiga aquilo que ele desejar. Se ele atingir os objetivos dele de vida, se ele for feliz, se ele for satisfeito, se ele tiver tudo aquilo que ele precisa para viver bem, eu estou satisfeito como pai, eu estou satisfeito como professor. Ele atingiu o propósito dele de vida. Ele é feliz, ele é pleno, ele é saudável. Às vezes mais feliz, mais pleno e mais saudável do que aquele que se diz melhor do que os outros, né? Que de repente é muito bem sucedido financeiramente e é infeliz, tem depressão, está doente, não tem amigos, ou de repente está fazendo um trabalho que ele não se importa, que não move ele, e é um saco ter que trabalhar naquilo diariamente.
Então isso é algo a se refletir, não é? Eu deixo aqui como reflexão para todo mundo o que é o que nós queremos para a nossa vida. Eu deixo para você também que já está formado, tá? Não estou falando só de criança, não. Eu cito criança aqui, vocês já perceberam que eu cito crianças porque eu estou lendo artigos sobre escolas. Mas eu volto a dizer, o meu propósito não é só atuar com criança e adolescente, é principalmente você que já é formado, você que já tem a sua qualificação profissional, você que já tem a sua vida estruturada. Será que você está satisfeito com a sua vida? Com a sua vida profissional? Com a sua carreira? Com o que você faz com o seu tempo livre? Aliás, você tem tempo livre? Você tem tempo para lazer? Você tem tempo para cuidar da sua família? Para estar com a sua família, cuidar daqueles que você ama? Você tem tempo para descansar? Você tem tempo para sua ociosidade criativa, como eu citei ali? Será que você está produzindo pouco porque você está tão atrelado aos serviços cotidianos, está tão focado nisso, que não consegue ter tempo para ter ócio e desenvolver sua criatividade, solucionar seus problemas, avançar no seu emprego? Enfim, deixo aí uma reflexão para você. É uma provocação. Eu, inclusive, tenho alguns vídeos programados aí que vão abordar esse assunto. Volto a dizer, ideias não faltam aqui, tem muita coisa legal para falar ainda. Eu só quero que você fique ligado. Se você está gostando, mais uma vez, fica ligado aí, ainda vai vir muita coisa legal, muita coisa interessante. Eu quero ainda discutir muitos assuntos importantes com você. Então, se você gostou, mais uma vez, curte aí, dá um like, assina o canal, clica no sininho para receber as atualizações. Até o próximo vídeo, um grande abraço para vocês. Valeu!